Existe confusão entre a espiritualidade e a esquizofrenia? Doutor, eu sempre falo na missa isso. Começou a ouvir vozes, não venha procurar o padre, vai procurar o médico. Perfeito. Sempre... A gente médico lida com doenças. O que são doenças? Normalmente são problemas que fogem à normalidade, que prejudicam o convívio da pessoa, né? Então, normalmente, o paciente que tem um problema da esquizofrenia, ele claramente vai ser notado pelos familiares, ele não está numa dinâmica legal. Então, assim, não há confusão porque ele está anormal. É totalmente diferente das vezes um paciente está passando por um problema, está desestruturado com uma coisa, né? É totalmente diferente. Então, você que tem um filho, tem um adolescente em casa, que você começa a preocupar, procura o médico, porque ele vai ter critério diagnóstico e vai saber utilizar isso. Às vezes as pessoas confundem muito e falam assim, Júlio, não está exagerado esse diagnóstico de depressão, os médicos não estão exagerando muito de diagnóstico de ansiedade. Não, a gente tem critérios diagnósticos que a gente segue. Então, tinha até um poeta que dizia assim, eu não sou deprimido, eu sou melancólico, né? Então, é uma diferença. Tem gente que é um pouquinho mais triste mesmo, né? Mas aquilo não vai ter um grande prejuízo para a vida dele, né? Então, normalmente, as pessoas procuram ajuda como aquilo começa a prejudicar. A esquizofrenia é uma doença que ela tem também um fundo familiar também, não tem? É, tem um fator genético importante. Eu até falei, eu tinha um avô esquizofrênico, né? Minha mãe morria de medo por isso, com razão, porque tem uma penetrância muito grande, é quase 15%. Familiar de primeiro grau, né? Então, assim, a família fica mais ansiosa porque genética é isso. Eu falo que tudo em doença tem fatores não modificáveis, que é o genético, que você tem que orar, pedir para não ter e não ter o que você for fazer. Hoje a gente não tem nenhum tratamento para isso. E existem fatores modificáveis, que a gente sabe, mesmo o paciente com esquizofrenia, depressão, o ambiente influencia muito. Então, meu avô, por exemplo, teve um ambiente desestruturado em casa, eu tive um ambiente tranquilo. Então, esses fatores que você pode modificar, realmente faz com que muita gente não tenha, desenvolva a doença, mesmo isso. tendo um componente genético. Agora, doutor, essa coisa que o pessoal fala assim, muita gente está falando de depressão e tal, antigamente, mas, na verdade, é porque existe também um diagnóstico mais correto também. É uma coisa curiosa, porque antes era visto como fraqueza. É isso então mesmo. As pessoas não procuravam ajuda. E, além disso, escondia. Então a gente cansou de ouvir falar, alguém suicidou, as pessoas não falavam que se suicidou. Dizia, ele teve um problema, então tudo era escondido. Hoje em dia, com esse mundo da internet, com isso aqui, as pessoas falam mais do tema. Hoje tem famosos falando que estão em depressão, né? Tem padres falando que estão em depressão. Eu até falo com meus pacientes, eu falo, se você botar no Google expectativa de vida de médico, vive menos que a população em geral, com toda a informação que ele tem. Então, a taxa de suicídio de médico é um dos maiores das profissões. Então, assim, quando você escancara, quando você é transparente, você começa a ver que problemas de saúde vão existir com todo mundo. Com todo mundo. Doutor, quando que se deve procurar o médico especialista, o neurologista ou um psiquiatra? Quando que deve ser? Primeiro, a gente às vezes confunde, né? Eu procuro, né? Qual eu procuro? Neurologista? Eu costumo dizer o seguinte, esses problemas de saúde antigamente era do ultra especialista, hoje é de qualquer médico. Então, meu paciente, eu falo assim, você está sentindo isso? Converse com o seu clínico geral, seu cardiologista, seu médico da família, porque ele vai dar o direcionamento. Hoje em dia, o médico geral começa o tratamento, o médico da família começa o tratamento. Eu começo de vários pacientes meus, porque às vezes ele tem um tumor cerebral, começa com transtorno de ansiedade. Ele está na correria, está tratando com oncologista e tal, e muitas vezes vai precisar do psiquiatra, porque ele é o profissional que mais estuda o tema e que mais entende o tema. Só que tem graus, né? Então, às vezes, o paciente está numa situação... Hoje tem muito preconceito que tem que melhorado muito, o paciente tinha vergonha, não queria procurar o psiquiatra, mas ele é o melhor especialista. O psiquiatra ainda tem muito disso. Falar que a pessoa deve ir ao psiquiatra é muito, é como se ela tivesse um estigma, uma coisa assim. Mas é uma coisa que, de repente, precisaria ser, vencer de alguma forma, né? E às vezes, quando você está com problema de saúde, assim, a gente médico é muito prático, né? Então, eu canso de pacientes assim, doutor, ainda bem que foi seu remédio, não foi do psiquiatra. É o mesmo remédio que o psiquiatra ia passar. Porque convencer ele, né? A pessoa às vezes fala, não, eu acho que isso é para o neurologista. Porque parece que o neurologista é uma coisa que é menos degradante para a pessoa do que o psiquiatra. É o preconceito mesmo. O psicólogo acontece muito isso, né? O homem principalmente, fala assim, conversa eu não quero não. O homem já é o contrário, prefere até remédio do que o psicólogo tem evidência científica. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que é necessário, muitas vezes, você criar estratégias no ambiente, às vezes, hostil, no ambiente corporativo, para justamente evitar essas consequências ambientais na sua saúde mental.
A gente vai ver um VT agora que fala um pouco sobre o transtorno bipolar.